Já os convido a abrir a palavra de Deus nessa manhã preciosa que Deus nos dá, dia de adorar ao Senhor, dia de cultuá-lo, dia de participar da ceia do Senhor, algo que para nós é sempre um privilégio maravilhoso. Por isso cantamos este hino, nos preparando também para a ceia do Senhor nessa manhã. Convido-os a abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 4, versículos de 26 a 29. Evangelho de Marcos capítulo 4, os versículos 26 a 29. Nessa manhã nós falaremos sobre a parábola da semente, dando início a uma série, as parábolas de Jesus. Temos trabalhado com a série A Vida de Jesus, e hoje começamos uma série em paralelo às parábolas de Jesus. Pelo menos umas 15 parábolas para pensarmos. E eu vou dar o título a esta parábola, e vou dar este título: O reino de Deus é assim, avança em segredo, mas avança. O reino de Deus é assim, avança em segredo divino, mas avança. E o que isso pode trazer às nossas vidas como igreja? Qual a aplicação que uma parábola como essa pode trazer a nós? Então eu pretendo trabalhar as parábolas com essa linha de raciocínio, sempre com uma introdução, sempre com a composição da parábola, os elementos que a parábola nos mostra para que possamos pensar nela, a interpretação dessa parábola, o que é possível interpretar, porque parábola sempre tem um contexto, ela sempre foi uma maneira de falar de coisas que Jesus queria que alguém entendesse, vamos entender, vamos procurar entender isso, e também com uma conclusão e uma aplicação. Então, eu pretendo seguir essa linha. Simon Kistemaker enfatiza sempre composição e interpretação. Eu quero pensar um pouco na introdução e também na conclusão e na aplicação. Está escrito assim em Marcos 4, 26 a 29. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra e depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Nós lemos na liturgia a parábola do semeador, que fala sobre a semente e sobre os solos. Nós lemos em Marcos capítulo 4, que tem inclusive a explicação da parábola. Jesus a explica detalhadamente acerca da semente e acerca dos solos. Então, expõe a parábola da candeia e logo a seguir a parábola da semente, levando-nos ao possível entendimento que esta parábola, a parábola da semente, ela seja ainda uma explicação a mais sobre a parábola do semeador. Poderíamos pensar que a parábola da semente está falando sobre aquela semente que caiu em boa terra, deu fruto, vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Para nós, produzir a 30, 60 ou 100 por um não traz muito significado, mas pensando no tempo em que a parábola foi dita, levando em conta as condições climáticas do momento em que a parábola foi falada, levando em conta que 10 por 1 era uma colheita maravilhosa, a parábola aponta para 30, 60 e 100 por 1. Então, uma grande colheita, algo realmente exponencial. E por isso, dos versículos 26 a 29, Jesus fala sobre como é isso então, né? Como é esse crescimento exponencial? Como isso acontece?
Esta parábola, então, fala do plantio da semente, da germinação e do tempo em que se pode colhê-la, o tempo da ceifa. E alguns pensam que esse meio ordinário realmente é algo para a gente pensar o reino de Deus como algo que está acontecendo de maneira ordinária e que chega ao seu fim. E então, um dos significados que deve levar o povo de Deus a ter calma e a esperar e a confiar é porque no homem sempre está o imediatismo. Inclusive, acerca do julgamento das pessoas, do julgamento dos ímpios, nós veremos que houve um momento em que alguém diz: até quando, Senhor? Até quando isso acontece dessa maneira? Está no homem a vontade de ver as coisas definidas logo, mas talvez a parábola nos ensine coisas, nos ensine a confiar numa simplicidade maior, mais profunda, mais objetiva do que os nossos próprios pensamentos. Marcos usa as parábolas e sempre ilustra o reino de Deus, como o reino de Deus foi ensinado por Jesus. Esta parábola tem algumas palavras que norteiam e nos ajudam a entender. Fala do reino de Deus. Essa parábola fala do semeador, da semente, da terra e do fruto. E esta parábola também nos fala do tempo de colheita. Por contexto, não na parábola, mas no contexto geral, nós sabemos que outubro era o mês de semear na Palestina. Depois, sempre de um verão muito seco, arar era bem difícil. Por isso eles esperavam a chuva para tornar a terra mais trabalhável. Por contexto também, sabemos que aos israelitas era proibido misturar sementes de espécies diferentes na plantação. Eles somente poderiam plantar uma semente em cada campo. Aí você pensa, mas por quê? Porque estava nas Escrituras. Em Levítico está escrito assim: guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diferente. No teu campo não semearás semente de duas espécies. Deuteronômio reforça: não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e nem a messe da vinha. E novamente, a gente poderia perguntar, mas qual o sentido? Por que não poderia se semear mais de uma semente? Por contexto também, sabemos que a palavra semente, sporos ou esperma, pode ser tanto agrícola quanto semente humana. E a proibição da mistura da semente, certamente, tem paralelo com outra coisa, com a ordem de Israel não se misturar com outros povos. O casamento misto era proibido para que Israel não se tornasse um povo misturado e lá no final, idólatra. Por contexto também, sabemos que os principais tipos de sementes agrícolas eram trigo, cevada e centeio. Então, provavelmente Israel se ocupasse deste afazer com uma obediência ao que as Escrituras estavam falando. Bom, isso é o contexto. Pelo texto, nós vemos que Jesus dá um significado maior para o termo semente. Uma nova dimensão. Ele a caracteriza com a palavra de Deus. E Pedro afirmaria depois que a palavra semeada, como o reverendo Daniel já falou aqui, lança raízes no coração do homem. E então, este nasce como um filho da família de Deus. É o que Pedro escreveu: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, a importância dessa ideia da semente, como Deus pediu que fosse trabalhada a semente, e a ligação que Jesus dá ao termo semente, como palavra,
E o que Pedro depois confirma, dizendo, é semente sim. Nós temos então a palavra semente, pelo menos sendo usada de duas maneiras. No sentido agrícola e no sentido espiritual. E aqui essa passagem então parece que tenha explicações para nós também. Tanto no sentido agrícola em si, como no que a semente espiritual pode fazer. Essa parábola é composta de duas ideias, me parecem claras. Uma delas é a simplicidade. Não há muitos detalhes nessa parábola. Nada sobre contribuições externas, nada sobre adversidades, ervas que fazem mal à semente, nada. Houve preparação do solo? Não fala. Teve vento? Não fala. Teve chuva? Não diz quanto e como. A vida do lavrador parece semelhante à da semente plantada. Fala que o trabalhador aqui se ocupa de semear, dormir à noite, despertar pela manhã, dormir de novo, fazer as coisas que tem de fazer, acordar no outro dia, dormir de novo, trabalhar, dormir de novo, acordar, e algo vai acontecendo fora das suas mãos, fora do seu controle, fora do seu domínio. Ao chegar o tempo da colheita, o lavrador chega até a planta e está maduro. E então ele precisa ceifar. O que é isso? Como isso funciona? Quem produz isso? Por que isso é assim? E por que Jesus disse que a semente e que o reino seriam assim? Semeadura, germinação, ceifa. Bom, esse é o assunto da parábola. É verdade que o lavrador tem o seu trabalho subentendido em tudo isso, mas no texto não é a parte principal. Ele está lá, mas ele não está fazendo nada. Como esse desenvolvimento acontece? A explicação melhor é a terra por si mesma. Quem controla a força do desenvolvimento? Este é exatamente o ponto. Quem está por trás da semente que é semeada, que germina e cresce? Quem está por trás do reino que é semeado e que germina e que cresce? O que nos leva a um outro conceito. Veja como é muito simples. De tão simples que é, há um convite a um nível de confiança total no Senhor. Desde o momento em que lança a semente, o que o plantador deve fazer? Confiar. Confiar na germinação, confiar no crescimento, confiar que aquele fruto vai amadurecer. Ele pode até, por experiência, descrever como isso acontece. O que ele não pode, e não tem mesmo condições, é de explicar como isso acontece. Depois que a semente é semeada, o solo faz aquela semente mudar, o solo faz aquela semente se desenvolver, e o solo faz aquela semente se tornar uma planta. Após um tempo, aparecem coisas diferentes naquela semente, e elas começam a crescer, e começa a formar o caule, e com o passar do tempo vem o fruto. E quando o fruto aparece, ele ainda é um fruto não usável, mas ele está lá, e ele mesmo se desenvolve, e de repente ele está pronto para cortar. E se não for tirado, ele vai apodrecer lá. Quem faz tudo isso? Por que quem faz tudo isso deixou essa mensagem para nós? O plantador, ele não pode explicar o crescimento e o desenvolvimento da semente. Ele é apenas um servo que no tempo certo semeia e no tempo certo colhe. Este segredo é de Deus. Este segredo Deus controla.
e ninguém pode intervir. Então, a passagem é composta dessas duas coisas, de simplicidade e de um apelo à confiança. Como interpretar então essa parábola, a parábola da semente? Como interpretar a parábola da semente? Procurando entender o processo de uma semente, o processo do reino de Deus, nós vendo a semente se desenvolver e nós vendo o reino de Deus se desenvolver. Meus irmãos, uma breve pausa aqui para falar de algumas coisas do nosso dia a dia que talvez possam nos ajudar no entendimento da parábola da semente. A nossa caminhada, a caminhada pessoal de cada um, não é uma caminhada simples. Desde os idos de 2002 que eu ando com a igreja, convivo com o dia a dia da igreja. Fui chamado para isso. Tenho alegria em fazer isso, mas preciso dizer com honestidade diante de Deus, como eu tenho visto pessoas passarem por tempos difíceis, como eu tenho visto pessoas terem que falar de Deus em um dia e no outro dia terem que provar com a sua própria vida aquilo que eles falaram. Falar que Deus é amor e no outro dia ser desafiado a amar por conta de uma ofensa, de um ataque, de uma calúnia. Como eu tenho visto pessoas passarem por tribulação quando achavam que estava tudo bem com as suas vidas e de repente, de uma hora para outra, foram surpreendidas. Como eu tenho visto pessoas fortalecidas, entendendo-se fortalecidas, caminhando e de uma hora para outra serem acometidas de temores que elas sozinhas não conseguem resolver. Como eu tenho visto pessoas que sabem que Mateus 6:33 diz: descansa no Senhor, confia nele, não ande ansioso, não precisa. Mas na prática, na hora mesmo da prova, o seu coração acelera e o sono não vem. Então, irmãos, como nós vivemos humanamente falando em meio a dúvidas mesmo, e muitas vezes em meio a insucessos mesmo aos nossos olhos, pois a parábola da semente talvez traga algum alento a você que tem vivido assim. E se pergunta no meio das tragédias, dos desastres, mas fala-se tanto em Deus, que Deus faz as coisas certas, que a sua vontade é santa, boa e agradável, mas aqui, agora, na minha vida, não está sendo assim. Eu não estou vendo isso, eu não estou percebendo isso. O que a parábola da semente pode contribuir para nós num contexto assim? A parábola da semente nos fala da simplicidade de Deus trabalhar e, ao mesmo tempo, da maneira ordinária de Deus trabalhar, que parece sempre levar mesmo a um fim proveitoso. O que a parábola pode contribuir para nós que estamos em meio a rupturas, talvez achando que não dará para prosseguir naquilo em que estamos empenhados ou estávamos empenhados até então? A parábola da semente parece nos dizer que realmente Deus tem o fim implícito nos seus começos. Parece-nos que a parábola da semente quer nos dizer que aquilo que Deus iniciou por seu poder, realmente Ele vai concluir. Parece-nos que a parábola da semente quer dizer que nos momentos em que nós estejamos duvidosos, deveríamos falar à nossa alma: alma minha, qual é o sentido da dúvida? Alma minha, por que teme nessa hora? Se Deus lança a semente, faz germinar, faz crescer, vira fruto, e dentro daquele fruto tem uma nova semente.
que é lançada à terra, que vai germinar, que vai crescer e que vai virar um fruto. E que algumas pessoas usufruirão esse fruto e se deleitarão no gosto deste fruto. Mas dentro desse fruto tem uma nova semente que vai ser lançada de novo na terra. O que a parábola da semente pode nos falar a nós que vivamos nos tempos atuais, estejamos vivendo nos tempos atuais, com a esperança em baixa? Note, uma das coisas que a teologia reformada mais enfatiza, e esse texto inclusive parece nos levar para este pensamento, é o da provisão de Deus. Por que nós dizemos que não faz sentido a teologia da prosperidade? Por que nós dizemos que toda teologia ou teoria de prosperidade desagrada, fere, macula, ofende a Deus? Porque todo e qualquer processo de prosperidade, via de regra, nasce no coração do homem. É o homem dizendo como quer que as coisas sejam. Mas a teologia da provisão de Deus é infinitamente superior à teologia da prosperidade, porque se na teologia da prosperidade o homem determina, pensa, imagina, na teologia da provisão, Deus está fazendo todas as coisas de maneira certa e de maneira a levar esta semente a ser fruto. Meus irmãos, o que a parábola da semente pode nos ajudar a nós que vivamos confusos, ou que estejamos vivendo em confusão de expectativa acerca das coisas de Deus em nós? A parábola da semente germinando em segredo divino só aparece aqui em Marcos. Lucas e Mateus não falam dela, e não temos mais informações acerca desta parábola, a não ser na expressão do próprio Jesus. O reino de Deus é assim. Parábolas dão margem sempre a muitas interpretações. Uma das interpretações, ou pelo menos uma linha de interpretação, é a chamada interpretação alegórica, que nós sempre procuramos fugir. E nessa interpretação alegórica, a ideia seria que Cristo semeou e na ocasião certa ceifaria. A parte do meio da parábola se refere ao trabalho invisível do Espírito Santo na igreja e na alma do cristão. Interpretação alegórica. Outra interpretação seria a semente como o período de amadurecimento, a ceifa ou o contraste entre semear e ceifar. E muitas outras interpretações alegóricas são usadas para interpretar as parábolas. Elas geralmente apresentam pontos positivos, mas nem sempre apresentam pontos hermenêuticos claros, nem sempre valorizam o contexto, e parece que esse contexto da parábola da semente nos leva para a parábola do semeador. Quando a palavra é semeada na terra boa, a produção acontece, e essa produção acontece pelo poder de Deus. Não pela terra boa, mas porque Deus é o Senhor da semente e da terra boa. Olha, quando Calvino foi falar sobre essa parábola, ele fez uma conexão dessa parábola com os pregadores do Evangelho, com os proclamadores do Evangelho, em especial com os ministros mesmo da palavra, que em meio aos andamentos dos seus trabalhos, muitas vezes desanimam. E ao desanimar, por muitas vezes não verem os seus resultados de maneira imediata, eles também entram em crise. Imagine o pregador falando sobre a graça de Deus, falando sobre a maneira maravilhosa de Deus conduzir o seu reino, mas dentro da sua igreja explodirem o tempo inteiro pessoas que não acreditam, não conseguem, as dúvidas são maiores, as tribulações são maiores, os temores são maiores, a desesperança é maior, e então eles começam a achar
que Deus não está em ação e que Deus não está trabalhando. E então, quais são os resultados? As pessoas ficam estagnadas espiritualmente e alguns até abandonam a sua caminhada de fé. Então, quando Calvino trata isso, ele reforça essa questão. Os pregadores precisam também confiar, devem ser pacientes, devem recordar o processo de como a semente germina na natureza. Não devem se inquietar depois que a palavra foi dita. Durmam, levantem pela manhã, façam os seus trabalhos. Como a semente chega a se tornar madura lá no tempo certo, como disse Simon Kistemaker também, assim é o fruto do trabalho de todo o proclamador, aparecerá. Os ministros do Evangelho, os pregadores da palavra de Deus, os cristãos comprometidos com a verdade bíblica, devem ter coragem, não devem parar, devem continuar. Essa é uma parábola de incentivo à continuidade. Aquilo que Deus dirigiu para fazer, faça, e faça bem, e faça até o fim. Deus está atuando nisso. Deus está germinando a semente. Deus é o responsável pelo processo de transformação dessa semente. O fruto é o resultado da semente. E novamente, como disse Kistemaker, o fim está ali. Quando você olha para a semente, não é só a semente. Quando você olha para a semente, é um fruto no futuro. O fim está neste começo. O fruto está na semente. Quando Paulo fala sobre isso, quando Paulo fala sobre o poder de Deus trabalhando no ser humano, quando Paulo fala do que Deus está fazendo quando o ser humano nem percebe, Paulo diz assim, que aquele que começou a obra, a boa obra, ele não vai parar na metade, porque esse é o processo ordinário de Deus. Completar o que ele começou até o dia de Cristo. Por isso, queridos irmãos, a parábola da semente, ela pode contribuir para a nossa vida aí nos seus momentos instáveis. A parábola de Deus, a parábola da semente, mostra a maneira simples de Deus agir, mas a maneira ordinária, nada muda a ação de Deus. E esse agir constante de Deus deve ser motivos para que descansemos a nossa alma. Muitas vezes em meio a tempos muito turbulentos. Nesta parábola, quem é o semeador? É alguém que lança a semente, só isso. Passando o lançar a semente, ele dá andamentos aos seus trabalhos, nada mais do que isso. Ao semeador convém verdadeiramente esperar pela hora de colher. Ele tem uma noção do tempo. Quanto tempo essa semente durará para se tornar um fruto? Ele deve esperar. Não pode ir no outro dia e falar, cadê o fruto dessa semente? Não pode ir na outra semana, cadê o resultado dessa semente que eu plantei? Eu não plantei com fé. Como é que ela ainda não é planta? O meio ordinário de Deus é o mais seguro para todos nós. Meus irmãos, eu sei que nos dias atuais há cada vez mais no coração do homem uma busca pelo extraordinário. O homem parece que quer lançar a semente e quer vê-la germinar no outro dia. E quer ver o fruto no outro dia. E quer provar daquele fruto no outro dia. Nem que seja para dizer, veja como Deus operou aqui. Eu plantei ontem e agora já está maduro o fruto. Só que, querido irmão, querida irmã, Deus não dá a mínima para essa expectativa do homem. Deus continua a operar
nos seus meios ordinários. E eu gostaria de levá-los a um entendimento maior sobre esse meio ordinário. Imagine você o que Deus está fazendo agora, neste momento, a começar pelas sementes. Quantas bilhões, trilhões, e não sei mais que número usar, de sementes foram lançadas à terra nesta semana? Estou falando de plantadores mesmo. Imagine o que Deus está fazendo em cada uma dessas sementes no mundo inteiro, para que elas no tempo certo germinem e no tempo certo frutifiquem. Imagine o poder disso. Nós só conseguimos saber. A gente passa na estrada e um dia a plantação está baixinha, depois a gente passa de novo e a plantação está alta. A gente planta uma semente de uma fruta em um terreno, em um lote, e a gente vai embora. E dali a alguns anos a gente volta e vê aquela planta, agora não mais uma semente, agora já com frutos. Imagine o que Deus está fazendo e tente compreender o poder disso, o poder criador, o poder sustentador disso no mundo inteiro. E aí está escrito que o reino de Deus é assim. Se a semente é assim, o reino de Deus é assim. Então, nos dias atuais também, dentro do reino de Deus, é cada vez mais ascendente o número de pessoas que querem ver o extraordinário, querem ver o agora, querem ver acontecer, querem ver suas igrejas multiplicar, querem ver suas ações serem vistas, querem ver. E Deus não dá a mínima para eles. Por quê? Por conta do processo sólido, seguro, continuista, sequencial do Senhor Deus. Ninguém precisa se preocupar com o que Deus está fazendo, porque Ele está fazendo. A parábola da semente é uma parábola de continuidade. A colheita segue a semeadura. No tempo certo, haverá colheita para o que foi semeado. Por isso, quando nós olhamos para esta parábola, e ela está ligada à manifestação do reino de Deus, nós podemos fazer uma das aplicações mais certas e mais maravilhosas. A fiel pregação da palavra de Deus frutificará. De acordo com o que Deus quer, acontecerá. O compromisso com a palavra de Deus produzirá. Ouvir a palavra de Deus, compreender no seu coração, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, fará do cristão alguém em aperfeiçoamento. Mas pastor, e os vendavais, e os granizos, e a erva daninha, e as perseguições? Deixa eu usar um exemplo simples, muitos certamente entenderão. Imagine que esta igreja, neste local, há 52 anos aqui, 53 anos aqui, há 53 anos aqui fazendo o trabalho. Imagine que em algum momento se levante alguém para perseguir essa igreja. Imagine que em algum momento se levante alguém para questionar o andamento dessa igreja. Imagine que se levante 1, 2 ou 3 ou 10, 15 ou 20 e tentem fazer com que essa igreja não tenha mais seus cultos, que essa igreja não consiga mais trabalhar dentro das casas. Essa foi uma semana maravilhosa para nós, fotos e mais fotos nas redes sociais, os nossos pequenos grupos cheios, pessoas se achegando. Imagine que alguém se levante para tentar impedir judicialmente, legalmente, de qualquer maneira que for. Imagine que alguém se levante para impedir pela força, pela espada. Imagine que alguém faça uso de brechas na lei para tentar impedir o trabalho dessa igreja. A minha pergunta para você entender a parábola da semente é: conseguiria? Impediria o processo ordinário do que Deus quer fazer? Impediria? Será que impediria? E a minha concepção é que não impediria. Como não impedirá. Como Deus, no seu plano ordinário,
só faz crescer a semente. Só faz crescer. Irmãos, é para descansar no Senhor. Em meio às tribulações, em meio aos vendavais, em meio às perseguições, é para descansar no Senhor. É para colocar nossa alma no lugar dela, diante do Senhor. Olhar para esse texto é um lenitivo para os dias difíceis. Dias difíceis de maneira pessoal, na nossa vida, dias difíceis de maneira eclesiástica, como igreja. O que esse texto pode nos falar? Esse texto tem uma lição, meus irmãos. A vitória da semente é certa. A vitória do reino de Deus é certa. A vitória do servo do Senhor, que se deleita nas suas escrituras, é certa. Reverendo, mas aí já não parece teologia da prosperidade, então? É só fazer isso e eu serei próspero? Por que não? Porque não importa o que você pensa, não importa o que você quer, não importa o seu condicionamento, não importa o seu constrangimento diante do Senhor. A semente segue o seu curso: germinação, crescimento e fruto. Essa parábola ela tem um conceito, um contexto escatológico também. Se a vitória está garantida, então chega o dia da colheita. A colheita chegará no momento que Deus quiser. A colheita chegará, e isso quer dizer que o reino de Deus será revelado com toda a sua força, com todo o seu poder. Quando Jesus subiu ao monte, e lá estava Pedro e Tiago e João, e quando a palavra de Deus diz que o rosto de Jesus brilhou forte demais, e que ele passou a conversar com Moisés e com Elias, e então ele em brilho, em esplendor, proporcionou nos discípulos um momento de êxtase realmente incompreensível aos nossos olhos. Tanto é que Pedro se apressa para dizer: aqui é o lugar que nós devemos ficar. Mas assim que Jesus conversou com Moisés e com Elias, e os discípulos estavam de cabeça no chão, ele se volta, toca os seus discípulos e diz: vamos descer, vamos descer. Esse momento da transfiguração é um pequeno vislumbre do que é o reino em seu esplendor. O reino em seu esplendor é o fruto da semente semeada. Perseguições, dúvidas, tribulações, medos, pavores, nada pode e irá impedir o progresso do reino de Deus. Então, quando nós olhamos para a semente, nós podemos confiar, não é? Porque vai se tornar fruto. Quando olhamos para o reino de Deus, onde estamos dentro, meus irmãos, podemos confiar, porque ele vai explodir em esplendor. Acontecerá. Quando isso acontecerá? Bom, aí nós podemos ir para a palavra de Deus e encontrar algumas ideias. Por exemplo, em Joel, está escrito assim: lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor brama de Sião e fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Tribulações? Sim. Angústias, medos? Sim. Mas em meio a todas essas situações, o Senhor é o refúgio do seu povo, disse Joel.
O Senhor é a fortaleza dos filhos de Israel, disse Joel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte. E Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. A passagem parece nos levar ao tempo do julgamento, porque a ideia da colheita é a ideia do fim dos tempos também. E quando João relatou o Apocalipse, ele também deixou uma ideia aqui, que nos leva à confiança. Aqui está, disse João, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouviu uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma a foice, ou toma a tua foice, e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Enquanto isso, aqueles que foram enviados a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho, a passar por tempos de tribulação, a passar por tempos de angústia, a passar por tempos de expectativa frustrada, são convidados a uma paciência, a paciência de plantador, a paciência de agricultor. Tiago disse assim, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas, irmãos. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Temos ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O que a parábola da semente tem a nos falar? Nós, cristãos fragilizados, nós, cristãos que muitas vezes sofremos e sofremos mesmo em meio às nossas decepções. Falta de paciência parece ser, como disse novamente Simon Kistemaker, uma característica nossa. Nem sempre é fácil fugir dela. Nós vemos isso no livro de Apocalipse, num momento em que parece que homens que quiseram viver pela palavra, em algum momento disseram, Senhor, urgência, Senhor, urgência. João disse isso, quando ele abriu o 5º selo. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Eles clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousassem ainda por um tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. É do homem dizer, Senhor, resolve essa causa, agora, aqui. Mas é dos cristãos descansar, Senhor, Tu és o Senhor, e sabe dos tempos mesmo. Lança a semente, germina e dá fruto. Eu estou no Teu reino. Me mostra o prosseguir, o desenvolver da Sua maneira, e eu descansarei nisso.
Deus verdadeiramente está no comando. Esse é o conceito mais puro da soberania de Deus. Ele está no comando. Descansa, porque Ele está no comando. Ele determina o tempo de se colher. Como conclusão, duas coisas rápidas. Se Deus é o autor e germinador da semente, se Deus é o autor, germinador do reino, então Deus faz o seu reino crescer. Fica em paz. Se o homem desconhece os desígnios de Deus, se o homem descreve, mas não consegue explicar os desígnios de Deus, a atitude mais inteligente é descansar na soberana vontade de Deus. Se Deus opera principalmente pelos meios ordinários, então Deus tem o fim implícito, sim, no seu começo. Uma aplicação simples, mas mais direta do que isso, eu não saberia fazer. Creia em Deus. Só isso. Faz o que é certo, mas creia em Deus. Porque se o poder de Deus está em ação, então verdadeiramente nós não precisamos ficar ansiosos por nada. O reino de Deus é assim. Avança em segredo divino. Semeie e confie. A colheita virá. Oremos. Deus, se for assim, se a nós cabe olhar para as Escrituras, entender que o reino de Deus é como uma semente que quando um homem lança à terra, ele vai dormir, se levanta, passa a noite, passa dia, a semente germina, cresce, ele não sabe como, diz a palavra, apenas que a terra e a provisão de Deus a fazem frutificar. Primeiro erva, depois espiga, depois grão. Se é assim como a tua palavra está relatada, então, Senhor, faz nossa alma, pelo seu poder, descansar no seu poder. Faz com que nossa vida seja entregue, completamente quedada diante da tua soberania e da tua graça. Faz com que nossas expectativas sejam as tuas expectativas. Faz com que a esperança do fruto seja uma esperança e não uma ansiedade. Faz com que a tua graça inunde o nosso coração para esperar as coisas do Senhor, no tempo do Senhor. Faz com que nossa alma fuja do medo dos ventos, do medo da chuva de granizo, do medo da ceifa fora de hora, do medo dos combates que tenhamos de enfrentar. Faz com que nossa alma descanse na certeza absoluta que realmente tudo concorre para o bem daqueles que foram chamados segundo os propósitos do Senhor. Faz com que num dia como este, numa manhã como essa, a alma daqueles que estão angustiados, estão perplexos, estão temerosos, estão decepcionados, faz com que a vida daqueles que neste momento não conseguem encontrar um verdadeiro prazer na vida cristã, faz com que estes irmãos e irmãs consigam descansar na providência do Senhor. Ainda que lhes pareça, num primeiro momento, algo impossível de se fazer, é que não é por força do homem mesmo, faz pelo teu Espírito. E então descansamos. Oramos em nome de Jesus. Amém.